Olá pessoal, e aí, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos então começar a criar as nossas entidades, nossas tabelas, nossas classes que vão representar as nossas tabelas no banco de dados. Vamos mapear e fazer o relacionamento e mostrar para vocês qual vai ser o nosso projeto. Eu demorei um pouco para fazer essa aula, pensando em que projeto nós íamos fazer. Nosso projeto então vai ser uma alocação de veículos, bem simples mesmo, somente para exemplificar. Quero dizer também que o objetivo do projeto em si não é a lógica da aplicação, não é fazer um sisteminha cheio de recursos, e sim te mostrar qual é o padrão utilizado hoje em dia no mercado, pelo menos dos que eu conheço de muitas empresas, o padrão de estrutura de projeto, como está sendo bem utilizado, que é um padrão que torna fácil o projeto, e aí você pode desenvolver o que você quiser, dependendo da sua lógica, tá? Então, para a gente começar aqui, eu estou com o diagrama de classe do nosso projetinho, que vai ser mais ou menos assim. Lembrando, pessoal, que eu não sou um cara muito bom de UML, de engenharia de software, então se tiver alguma coisa errada aqui, vocês apertam desculpa para vocês aí. Nosso projeto, então, ó, vamos ter então aqui 7 entidades, Lembrando que essa N1 aqui não vai ser uma entidade, isso aqui não vai ser uma classe N1, mas ela não vai ser persistida no banco. E aqui temos o modelo, que tem esses atributos aqui, descrição, fabricante e ano de fabricação, que ele se relaciona com o carro. O nosso carro vai ter lá placa, chassi, Renavan, valor de área, porta, cor. Lembrando que é um projeto fictício, tá, pessoal? Então a gente não precisa botar muita informação aqui, é só mesmo para demonstrar. Mas se você quiser implementar mais, por sua conta. Nesse relacionamento aqui é many to one, pessoal. Um modelo pertence a vários carros, e vários carros podem pertencer a um modelo. Tá? Relacionamento muitos para um, ok? Carro se relaciona com opcionais. Eu coloquei opcionais aqui para mostrar, talvez as pessoas quem ainda está aprendendo, não tem muita prática. Relacionamento aqui many to many. Muitos opcionais, tá vendo a asteriscozinho aqui? Muitos opcionais pertencem a muitos carros. Ok? Então aqui vai ser o many to many, muitos para muitos. Carro e reserva. Um carro pode ter várias reservas. Muitas reservas podem pertencer ao mesmo carro. Pode acontecer no nosso sistema, vai fazer reserva. Claro que você tem que validar, porque o carro não pode fazer uma reserva se ele já está dentro de uma reserva. Ele só vai poder fazer uma outra reserva quando o outro cliente devolver o carro. Em falar em cliente, reserva se relaciona com cliente. Ó. Um cliente pode fazer várias reservas, que é de muitos. E muitas reservas podem pertencer ao mesmo cliente. Reserva que a gente vai cadastrar, a gente vai pegar a data do pedido, a data da saída, a data que o cliente tem que devolver, data de devolução, baixar a devolução booleana para a gente marcar lá no checkbox lá se o cliente devolveu o carro já. Vai dar como voltar para o estoque o nosso carro, Cliente aqui a gente vai apenas listar o nome, CPF, número de CNH e telefone. E cliente eu fiz também relacionamento aqui com o endereço, apenas para exemplificar essas duas situações aqui. Um cliente ele só vai ter um endereço. Okay? Esse é meu objetivo aqui. Um cliente ele vai ter apenas um endereço. E aí, então aqui é on to on, um para um. E para mostrar para alguns que não sabem, eu criei aqui esse N1, que eu não sei criar uma classe N1 aqui nesse programa de OML, mas isso aqui é o N1, não é uma classe. Tipo logradouro, que tem esses atributos aqui, ó, avenida, rua, travessa e rodovia, que basicamente vai ser que eu vou colocar lá. Que esse N1 aqui, pessoal, existem situações que a gente às vezes cria cadastros desnecessários no sistema. Como, por exemplo, às vezes sexo. Sexo ou é masculino ou é feminino. Não, eu preciso criar um banco de dados de sexo, cadastrar esses valores, fazer uma lista, fazer uma consulta nas telas que eu preciso do sexo, entendeu? Se é uma coisa que não vai mudar, não é uma coisa que eu vou ficar cadastrando, alterando, eu faço o cadastro para alterar, para listar, alterar, deletar, quando é uma coisa que vai ser modificada muito. Mas uma coisa que é constante, como tipo logador que pode ser constante, eu não preciso criar uma classe no banco de dados.
Eu simplesmente crio enum com esses valores e quando eu precisar, eu chamo ela como se fosse uma lista. Então isso aqui eu fiz só para mostrar para alguém que não sabe, tá bom? Então, pessoal, vamos então começar aqui. Pessoal, voltei aqui, tive que parar o vídeo aí. Alguém me chamando aqui, mas vamos lá. Então, estou com o Eclipse aberto. Lembrando que eu vou explicar um pouco do projeto no final, para que vocês possam agora ter acesso ao projeto também. Eu vou subir ele para o GitHub, né? Eu até já mudei, percebo que ele está versionado aqui. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir a classe aqui carro, que é a nossa classezinha aqui, o diagrama, né? E aí eu já deixei pronto, pessoal, porque às vezes fica muito custoso, demora muito, você está implementando ao mesmo tempo, né? E aí a maioria eu acho que já sabe fazer isso aqui, então só vou explicar mesmo, mas como eu vou subir o código no GitHub, você vai ter acesso lá. Na classe carro aqui a gente tem a @entity, vou até marcar aqui, sempre pessoal, ó, @entity, do pacote javax persistent entity, tá? As anotações aqui nas classes de entidade, basicamente vão ser do pacote persistent, ó, percebam, javax persistent, que é a implementação de JPA especifica. A gente só vai usar outra anotação que não seja javax persistent, no caso a gente vai usar o Hibernate aqui, caso seja alguma coisa muito específica, tá bom? Mas sempre desse pacote aí. O @int quer dizer que, com essa anotação, essa minha classe é uma classe que vai ser persistida. É uma classe que vai virar uma tabela no banco de dados com esse nome aqui. Ok? Mas se eu quiser mudar o nome, se eu coloco só em @int e não coloco esse trecho de código aqui, ele vai criar uma tabela no banco de dados com esse nome aqui, carro, com a letra minúscula apenas. E aí já cria lá, tabela no banco de dados carro. Mas se eu quiser nomear, né, eu quero dar um nome lá no banco eu quero um nome diferente, não quero igual ao nome da classe. Você bota @table, tem uma propriedade name, entre aspas, que é do tipo string, e aqui no nosso projeto a gente vai usar a nomenclatura tb carro esquema locadora. Lembrando que a gente vai usar o PostgreSQL, a gente não vai mais usar o MySQL, tá? A gente vai usar o PostgreSQL. Deixa eu até abrir logo o XML para mostrar para vocês. Eu não vou mais usar o MySQL, não porque eu não quero, mas para fazer um pouco diferente. O MySQL tem tudo quanto é projeto aí, vamos fazer um pouco, usar o Postgre, que é um dos bancos de dados mais utilizados também. Aqui, ó, para você que nunca baixou o driver, é só fazer isso. Dentro de dependência no .xml, né? Lembrando que o nosso projeto é um projeto em Maven. Aí grupo ID PostgreSQL, artefato ID PostgreSQL. E a versão do drive que você quer baixar. A versão da biblioteca que você quer baixar é essa versão, scope de compiler. Você faz isso aí que ele vai baixar para cá, em Maven dependência. Aqui, ó. Aí você já pode, já é o drive de conexão com o banco de dados Postgre, tá bom? Mas na próxima aula a gente vai saber um pouco disso aqui, ó. Eu vou explicar essa parte aqui, vocês vão entender melhor lá no... Quando vocês verem o banco de dados, a gente vai criar o banco ainda, né? Aí depois ele vai gerar as tabelas, a gente vai explicar um pouco melhor. E os nossos atributos aqui que eu falei, ó. Placa de tipo string, chassi long também para Rinavan, que é um números longos, big decimal para valor da diária, string ano, string cor e itens de porta. Ok? Nossos atributos. Percebam que aqui, ó, dentro de carro tem relacionamento com o modelo de carro. Eu crio um objeto, eu instancio o modelo de carro, né, criando um objeto tipo modelo de carro, que é o nosso relacionamento aqui, ó. Falei que muitos carros podem pertencer ao mesmo modelo. Aqui, ó. Many quer dizer muitos, que é essa classe atual. To on, para um, que é a classe modelo de carro. Many to on, a gente vai botar aqui o fat lazy, né? Fat type.lazy. Isso quer dizer que o modelo só vai ser chamado quando eu precisar do modelo. Na hora que eu chamar a classe carro, ele não é para chamar modelo. Porque
todo relacionamento que termina com ONI, pessoal, ele é do tipo, por padrão, ENG. Ele não é lazy. Vou mudar aqui. É do tipo ENG. ENG quer dizer ansioso, né? Ansioso. ENG quer dizer ansioso. E lazy quer dizer preguiçoso. O que é ansioso e preguiçoso? O ansioso, que era o ENG, vou botar aqui. Se eu não me engano, assim. O ENG, ele é... Quando eu chamar carro, toda vez que eu der um ponto get no carro, ele vai chamar também o modelo que pertence àquele carro. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com esses relacionamentos, com essas anotações. Entendeu? Então pode ficar muito pesado para a aplicação. Ok? Então aqui a gente vai usar o FetLay, mas eu vou explicar essas partes assim, pessoal, mais lá quando a gente vai desenvolvendo a tela, que a gente vai ver mais essas situações na prática. E a gente cria também @JohnCollon, a gente dá um nome, né? Code aqui vai ser código modelo carro. Isso quer dizer toda classe que tem um main aqui, ó, ela começa com main, tem um relacionamento com outra entidade, quer dizer que essa classe é a dominante do relacionamento. Ou seja, na tabela carro lá, ela vai ter um campo, uma coluna, código modelo de carro, que vai ter o ID do modelo. Entendeu? A classe que tem a anotação main, ela vai criar no banco de dados, ela é dominante do relacionamento. A constraint vai ficar lá, então ela vai ter o ID, no caso de modelo de carro. Ok? Também carro se relaciona com reserva, né? Agora, um carro pertence a várias reservas, então aqui é ONI, ou seja, carro é um carro para muitas reservas. Mapped by, eu boto o nome do valor carro, isso quer dizer que a tabela dominante, a classe dominante do relacionamento, no caso vai ser reserva. Nesse caso aqui, quem domina o relacionamento é reserva. Né? E aqui, ó, private, é uma lista de reserva, eu dou o nome de reserva. Ok? Eu vou já mostrar a reserva também. E aqui, também, carro ele tem relacionamento com opcionais. Lembra que é muitos para muitos? Muitos carros podem ter muitos acessórios e vice-versa. Então, muitos para muitos é uma lista de opcionais, que eu dou opcionais, e aqui a gente já instancia como um array list aqui, new array list, para evitar qualquer tipo de non-pointer exception. Many to many, todo many, ele já é do tipo FetLazy, né? Aqui já é padrão FetLazy, mas a gente coloca só para ter mais segurança. E um relacionamento match-to-many ele tem uma diferença aqui, que vocês devem estar vendo aí. A gente cria a anotação @JohnTable, name, dá o nome aqui, carro opcionais ID, ou seja, relacionamento muitos para muitos, ele cria uma tabela extra. E nessa tabela extra vai conter apenas os IDs de carro e de opcionais. Isso a gente vai ver na prática também, tá? Aí você dá aqui vírgula, JohnCollon, igual @JohnCollon com anotação. Name, código carro, que isso aqui é a coluna que vai ter nessa tabela. Essa aqui vai criar uma tabela e vai ter duas colunas, o código carro e o código opcionais. Percebam que é quase a mesma coisa. JohnCollon, JohnCollon, name, código carro, aí você dá vírgula, inversa, JohnCollon, igual JohnCollon, nome, código opcional. Vai criar duas colunas, código carro, código opcionais, e vai conter os IDs das duas classes. Tá bom? E aqui, pessoal, deixei de para mostrar para vocês, pelo menos um pouco do código, toda classe que vai ser persistida, provavelmente ela vai ser persistida, independente se é persistida ou não, que tem algum tipo de contato com o banco de dados, é bom você implementar a interface serializable. Como eu fiz aqui, ó. Você implementa serializable, clica aqui nessa lâmpadazinha, clica aqui, ó, adicionar default serial version. Tá bom? É importante todas essas classes você implementar esse serial version aí e não esquecer dos getter e set. Então, direito, source, direito, getter, set, para todos os atributos que tem na tua classe, menos esse serial version aqui, ó. Até os relacionamentos, ó, como chassi, opcional e de carro, tá? Não esqueçam o getter, set.
E também para o Hibernate ter uma melhor, não só melhor performance, para evitar qualquer tipo de problema na hora de comparar objeto, é importante vocês fazerem o equals hashcode, pessoal. Botão direito, source, tem aqui, ó, generator, hashcode e equals. Aí você marca de seleciona e seleciona apenas o ID. Apenas a classe que... Vou subir aqui. Apenas a classe que tem a anotação @id. Eu até esqueci de falar aqui, né? Ok? Então, esse atributo aqui, ó, ID, que eu dei o nome de ID, ele tem a anotação @id. Isso quer dizer que esse atributozinho aqui vai ser a nossa chave primária no banco de dados, para quem conhece o banco de dados. GenerateValue, a anotação do Java Specific, tem uma estratégia de igual, né, GenerateTypeIndex. Isso quer dizer que a estratégia de fazer o autocomplete não, fazer o autoincremente na nossa tabela de dados, né, no banco de dados, né? Então, sabe o banco de dados, você cria um registro, ele no próximo registro vai pegar o ID 2, no próximo vai pegar o ID 3. Aqui tem algumas opções. Auto, que é mais utilizada quando a gente usa mais QL. A gente usa mais QL, a gente usa muito auto. E esses Firebug também. Firebit, se eu não me engano. Index. O PostGrid funciona com Index também. O MySQL também funciona com Index. Ele identifica o ID anterior e acrescenta o novo, né? Isso a gente vai ver também na prática. Mas PostGrid, SQL Server, Oracle usa muito sequence. Mas sequência você tem que fazer uma outra anotação aqui um pouco diferente. Entendeu? Mas se você quiser pesquisar, pesquise como fazer com sequence o PostGrid. Mas aqui a gente vai usar o index mesmo, sem nenhum problema, vai funcionar perfeitamente. Entenderam, pessoal? Então, basicamente é essa classe de carro. Eu não vou ficar repetindo muita coisa aqui, vamos só ver reserva aqui. Reserva é a mesma coisa, @int, value, @entidade, @table, a mesma coisa, mesmo esquema, implementar serializable. Reserva, a diferença é apenas essa anotação aqui, para quem não conhece, @temporal, temporalType.date, ou seja, esse atributo aqui na minha classe, que vai virar no banco de dados dataPedido, vai ser @name, eu estou trocando o nome, em vez de ser esse nome aqui no banco, vai ser esse aqui, o underline aqui. Eu quero que ele salve apenas as datas, né, do data de pedido. Eu não quero que ele salve a hora, minuto, nem segundo. Mesma coisa para a data de pedido, data de saída, a devolução. Aqui é um boolean de baixa devolução. Reserva tem um relacionamento, muitas reservas para um carro, como eu já mostrei. Ó. Ele vai criar lá na reserva uma coluna código carro, com a ID de carro. Também tem relacionamento de um column com cliente. E aí são os getters, set e o equals hashcode. Lembrando que eu vou subir esse projeto para o GitHub, aí você vai ter lá, caso você não esteja entendendo, aí estou sendo rápido, porque o tempo é curto, pessoal. E cliente, ele se relaciona com endereço. Aqui é um cliente para um endereço. Dentro do cliente tem essa propriedade cascatear. Isso quer dizer o seguinte, quando eu salvar um cliente, ele vai salvar o endereço. Isso a gente vai ver na próxima aula, essa prática aqui. A gente vai usar JUnit, a gente vai fazer uns testes com essas classes aqui no banco de dados já. A gente vai criar uma tabela no banco de dados e já vai fazer uns testes. Cascatear quer dizer tudo, né? Tudo que eu fizer, se eu salvar um cliente, eu salvo o endereço. Se eu alterar um cliente, eu altero o endereço. Se eu remover um cliente, eu removo o endereço que pertence àquele cliente. E o fetch lazy, porque tudo que termina em on, ele é do tipo eng, não do tipo lazy. Então ele é ansioso. Se eu chamar um cliente, ele vai chamar o endereço, mas nesse momento eu não quero. Então eu coloco lazy. Eu só chamo o endereço do cliente quando eu quiser, quando eu der um ponto get endereço. Ok? De novo, @johnColumn para criar a coluna no banco de dados. Nesse caso aqui, o relacionamento dominante é o cliente. Lá em cliente vai ter uma coluna chamada código endereço. Getter e setter também. Deixa eu ver aqui modelo de carro não. É a mesma coisa, a lista de carro, que é um to-many, um carro para muitos modelos de carro, né? Mas aqui endereço, mesma coisa, @int, tabela, o nome da tabela, o esquema, implementar serializable, getter e setters, o ID, generator value tipo index, os atributos.
Mas aqui endereço tem uma diferença. Primeiro deixa eu mostrar lá o enum. O enum a gente faz assim, pessoal. Sem isso aqui, se eu comentar aqui, ó, já ia funcionar. Né? Vai dar um errozinho porque eu teria que tirar esse daqui assim. Esses que estão em parênteses e aspas aí. Mas isso aqui já vai funcionar. Enum, o que eu faço? Pode ver que eles são constantes. São nomes maiúsculos, né? São constantes, são final, do tipo final aí. Que a gente está colocando outro valor aqui na hora de salvar. A gente cria uma propriedade tipo string, descrição, como se fosse um construtor, o nome da classe, recebendo parâmetro do tipo string, descrição, e essa variável de instância aqui, descrição, recebe o que vem para o parâmetro. E aqui a gente dá um get, nesse atributo a gente dá apenas um get, para retornar o valor dele. Porque dessa maneira eu não preciso criar, eu poderia criar aqui, então essa seria uma classe também igual às outras, criar no banco de dados, a gente ia cadastrar esse valor e chamar na tela quando a gente precisasse do tipo logrador, mas como é uma coisa constante, eu não vou ficar mudando, né, esse tipo de logrador, basicamente no meu sistema vai ser só isso aí, mas claro que tem mais, mas não é uma coisa que eu vou, a avenida agora mudou o nome, tem alguma coisa, é só avenida e avenida mesmo. Coisas assim que sejam constantes, como eu falei de sexo, pessoa física e jurídica, entendeu? CPF, CNPJ, coisas assim que tu precisa criar um cadastro para isso. Cria o enum, faz dessa maneira aqui, que aí na hora que você salvar, no caso aqui endereço, se for salvar o endereço, que ele vai chamar tipo de logrador, ele vai pegar o valor que você digitar, vamos supor, eu escolhi a avenida, ele vai criar um atributo na classe endereço como se do tipo string e vai salvar esse valor lá, sem eu precisar criar esse cadastro, esse relacionamento. E enum, pessoal, isso aqui é veja que é uma classe enum, né, classe, a gente faz o seguinte, ó, chama ela, que é o tipo logrador, dá qualquer nome aqui na classe endereço, o atributo, né, dá o get set, e a anotação de enum é desse jeito, ó, @enumerate, entre o parênteses aqui tem do tipo string e ordem. O ordinal, que quer dizer o seguinte, se eu selecionar a avenida, ele não vai salvar o nome avenida, ele vai salvar, enum começa de 0, é 0, 1, 2, 3, ele ia salvar 0, lá no teu banco de dados, iria aparecer lá esse atributo aqui, o nome de coluna, né, e o valor dele seria 0 lá, se eu escolhesse a avenida. Mas como a gente coloca aqui string, coloca string, então ele vai salvar o valor mesmo que dentro de uma string, que no caso vai ser a avenida. Entendeu? Então é bem facinho aí para vocês entenderem. Opcionais aqui não tem nenhum tipo de relacionamento, é apenas @id generator value mesmo, igual às outras opcionais, esquema locadora. E dentro de column tem algumas propriedades, né? Como essa left 40, ou seja, eu quero que a descrição só tenha tamanho de 40. Quem conhece de banco tem Vachar é 255 o máximo. Aqui vai criar essa tabela no banco de dados, o campo, uma coluna chamada descrição, né? O tamanho dela vai ser apenas 40, só recebe 40 caracteres. No label é false, ou seja, opcionais, na hora que eu salvar opcionais, ele não pode ser nulo, ele tem que ter alguma descrição. Só para mostrar para vocês também. Então, pessoal, basicamente é isso. Talvez possa ter parecido rápido a explicação, mas a gente vai explicar esse relacionamento, essas coisas ao longo dos vídeos, né? Ao longo a gente vai implementando, a gente vai voltar aqui. Próxima aula provavelmente vai voltar nessas caras para fazer aqui um limit query. Mas é basicamente isso para não demorar muito, senão a aula fica muito longa. Entendeu? Na próxima aula a gente vai criar lá um nosso arquivo persistent.xml, ok? E aí a gente já vai estar fazendo os testes com o JUnit, aí testando ver se tudo vai funcionar. Deixa eu só abrir aqui para vocês, lembrando que o projeto já está no GitHub. Deixa eu aproximar aqui, ó. Vocês verem bacana. Vocês acessam lá github.com/carlos5/japaraweb com JPW maiúsculo, como está aqui. É um treinamento que eu estou dando básico para quem quer aprender, né? Eu também, todo dia a gente aprende coisa nova. E aí tudo que eu fizer no projeto eu vou estar subindo para o GitHub. Né? O projeto está em Maven, tudo que eu fizer eu vou dar commit e push e vai estar no GitHub e você pode ter acesso ao arquivo, aos fontes do arquivo, né? Como tem aqui, ó.
download, você pode baixar, clonar aqui o projeto para você, né, e você vai ter acesso aos arquivos aí facilmente. Eu estou sem internet aqui, por isso que eu tirei print da tela. Tá bom? Então eu vou dar um push aqui nesse projeto, fazer um commit. Na próxima aula a gente vai começar a fazer o arquivo T-System. Vamos criar as tabelas, essas entidades vamos criar no banco. E já vamos cadastrar alguns registros, fazer consulta, fazer alguns testes com JUnit. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima.